Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltovieira.com e clique em se inscrever logo na sequência, de forma gratuita. Para receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. No pregão de hoje, na análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Elet 3, IP 3, VVR 3, Itube 4, VEG 3, Ciel 3, LREN3 e Nato 3. Começando pelo Ibov, que terminou o pregão de hoje, pelo menos está terminando o pregão de hoje com a queda mais acentuada, acima de 1%, 1,24%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação do fechamento do dia. Ibov finalmente dando agora sim uma característica de movimento de baixa, já são dois candles descendentes aqui em relação ao movimento anterior. Isso aumenta a probabilidade do Ibov corrigir aqui um movimento, podendo buscar inclusive a média móvel exponencial de 13 períodos, que se encontra aqui na faixa dos 93.723. Então, por enquanto, o Ibov dentro de uma característica, na realidade, dentro do que foi falado já na última videoanálise, a primeira sinalização para o movimento de baixa foi dada ontem. Enquanto não superasse essa máxima, era para estar dentro do movimento de queda, de correção lateral, ou correção no tempo, ou correção no preço, que nesse momento vai apontando mais para uma correção no preço aqui no índice Bovespa. E faz sentido devido a todo o movimento de subida longo prolongado para o Ibovespa. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Agradeço de imediato sua valiosa audiência e por prestigiar aí meu trabalho. Temos aqui o mini índice dentro já de um movimento de baixa no gráfico diário, assim como o Ibovespa. Gráfico de 60 minutos, está dentro de um movimento de queda, já na tendência de baixa, confirmando mais para uma tendência de baixa. Aqui no G60, abriu aqui essa última hora de pregão, na realidade só são 10 minutos, né? Tá para fechar aqui, já superando essa máxima da hora anterior. Mas enfim, fica um pouco mais na questão de esse seria o ponto um pouco mais relevante, ou seja, se buscar aqui, se tiver a abertura aqui para cima, fechando principalmente para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, aí tende a encaixar mais a operação na ponta compradora, de fundo ascendente, pivô de alta, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto isso não acontecer, abaixo desse nível aqui que se encontra, que é a região de fundo anterior, suporte anterior na faixa dos 95.280 a 95.130, abaixo dessa região, principalmente 95.280, abriu caindo, topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 5 minutos, mais para se buscar a operação na ponta vendedora a favor do movimento de queda do G60. E suporte mais próximo nesse momento, já está aqui, tem essa região que já foi testada, 95.100. Depois uma região na faixa ali dos 94.890 pontos. Aí depois vai vir toda uma bagunça aqui que teve para trás, que começa nos 94.795 e depois 94.620. São suportes mais próximos aí para o índice futuro. Depois disso vamos falar do dólar. O dólar no dia de hoje uma pancada para cima. Essa pancada começou o pregão perdendo a mínima num candle de reversão, mas já gerando uma forte sinalização de alta no gráfico de 60 minutos que a gente vai ver aqui agora. E o dólar chegando no nível de resistência principal. Veio no movimento de subida, gerou um primeiro indício de topo, mas já anulou esse topo no pregão de hoje, voltando para um nível de resistência importante no dólar, ali naquela região de fundo anterior, na casa dos 3.819,50. Primeiro nível de resistência, depois 3.833,50 seria o próximo nível até 3.842. Partindo para o gráfico intraday, de 60 minutos, a tendência que estava indefinida, depois desse candle de alta, confirmando a formação de fundo, o retorno para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, o dólar ficou muito mais para se buscar a operação de compra de topo ou de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Movimento bem longo para cima, rompeu toda essa região, se aguardou aqui voltar para cima desse patamar, também gerou possibilidade de compra através de um gráfico de 10 ou de 5 minutos, através de pivô de alta ou de fundo ascendente no pregão de hoje. Para o próximo pregão, se abrir subindo, vai ficar com o movimento um pouco mais esticado para cima em relação até afastamento para a média móvel de 13 períodos. Aí ficaria atento no sentido de já está entrando na região de resistência do gráfico diário, de fundo anterior, um movimento um pouco mais esticado para cima.
aqui no gráfico de 60 minutos, sinalização de topo, perda de mínima ascendente aqui no G60 ou no gráfico de 30 minutos, ficaria mais para se buscar topo descendente no G5 ou no gráfico de 10 minutos para venda, podendo até avaliar justamente pivô de baixa em ambas periodicidades, 5 ou 10 minutos. Abriu caindo. Se o dólar abre aqui caindo, daria para avaliar também topo descendente no gráfico de 10 minutos para se buscar a operação de venda. Mas deu uma pequena patinada aqui, volta a proporcionar no próximo pregão fundo ascendente no G60 ou no G30, volta a ficar alinhado com a tendência e mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no G10 e no G5. Depois disso, vamos falar de PTR4 no dia de hoje. A ação acionou nossa saída com stop de proteção, que foi ali na perda dos R$ 25,10. Então, essa operação da PTR4 trouxe aqui um leve ganho de 0,72% e isso representou uma evolução de 0,15% do capital total, essa operação da Petro. É um ativo que ainda continua me interessando mais para planejar a operação de compra. Ela fez aqui esse movimento de subida, fez um sinal de fundo, não evoluiu tanto, chegou a bater até no nosso objetivo inicial, é que eu busquei um objetivo mais acima, mas não chegou a bater no objetivo mais acima, acionou stop de proteção. E aí, dentro desse atual movimento de queda, qualquer sinalização também mais relevante para cima, qualquer que eu digo assim, que se encaixe dentro da minha metodologia, meu interesse maior é a operação de compra em cima de PTR4. Só para mencionar que aqui é um suporte para a ação na faixa dos R$ 25,16. Ela já saiu aqui do leilão, fechou um pouquinho abaixo desse patamar. E depois disso agora o suporte só na faixa dos R$ 24,82 a R$ 24,66. Na Vale 3, o dia de hoje, dia de queda de 0,36%, ela queda pequena. A ação depois desse forte candle de alta vai permanecendo acima dessa região. Ativo que traz a possibilidade de buscar entrada na ponta comprador nos próximos pregões ou mesmo até de um pivô de alta aqui, se ela gerar, ou seja, de fundo ascendente, se vier um pouquinho mais para baixo, ou se gerar pivô de alta é uma das alternativas, superando ali os R$ 55,60 na Vale 3. Resistência imediata para ação na faixa de 55,68 após os 55,60. Elet 3, dia de hoje, essa eu terminei aqui ajustando aqui, ficou desconfigurada aqui minha tela. Deixa eu só ajustar, porque aí ficou gráfico espremido aqui. Na Elet 3, eu também tentei colocar um objetivo mais longo, assim como o PTR4. A PTR4 terminou que bateu no objetivo inicial e depois voltou, não foi no segundo objetivo. Já no caso da Elet 3, bateu no segundo objetivo no pregão de hoje, buscando uma melhor relação risco-ganho. Essa operação que bateu no objetivo, que era lá na faixa dos 33,46, a máxima do dia foi 33,57, trouxe um ganho de 9,13% na operação, e isso representou um crescimento de 1% no capital total, essa operação da Elet 3. Enfim, sempre a questão de tentar buscar operações em relação ao percentual de impacto nela na carteira, no capital total, seja superior a quando tem perdas. Mesmo que você tenha um número maior de perdas, ou seja, se as operações que não evoluíram, que não deram certo, que esse percentual não seja superior, ou seja, às operações que dão certo. Tá? No caso da Petro, uma operação que gerou resultado, mas foi um resultado pequeno porque foi stop de proteção. Mas aquelas que buscam o objetivo, tentar pegar uma melhor relação risco-ganho preferencialmente. Então, Elet 3, a gente continua aí atento no papel, dependendo do recuo do preço, volto a avaliar a operação na ponta compradora no ativo. IP Marcas, recomendei compra no pregão de hoje. O ativo abriu o pregão bem na primeira hora, pegando um gráfico de 60 minutos, abriu forte aqui. Antes mesmo do fechamento dessa primeira hora de pregão, recomendei compra no ativo, até deu uma acelerada ainda na primeira hora de pregão. E depois voltou forte para baixo. Eu trabalhei com stop aqui abaixo da mínima, justamente de um pivôzinho de alta do G60. E ela acionou nosso stop, acionou nossa saída aqui embaixo. Essa operação da IP3 trouxe aqui uma perda de 1,96%. E isso representou uma redução de 0,43% no capital total, a operação da IP Marcas. Depois disso, VVR3, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou aqui com alta de 2,71%, entrada pelo gráfico de 60 minutos, forte candle de alta, entrada aqui nessa região, e o ativo terminou ganhando força na segunda hora de pregão, perdeu força nas horas seguintes, mas enfim, continua aqui com a expectativa. A minha entrada pelo G60 foi justamente para antecipar uma entrada de fundo ascendente no gráfico de diário. Esse gráfico diário gerou o quê? Um engolfo de alta, um padrão de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta. Nosso stop está aqui embaixo nessa ação. Então, passando os dados da entrada na VVR3, compra por volta de 4,86, com stop em 4,69, o objetivo na faixa dos R$ 5,20.
eu já inclusive prolonguei esse objetivo um pouco mais adiante para 5,37, porque ela começou muito forte o pregão, e aí se ela resolvesse ganhar força, eu não queria encerrar a operação já no pregão de hoje, a não ser que ela gerasse um baita relação risco-ganho. Então por isso eu já alterei para R$ 5,37, logicamente ainda vou ficar de olho nessa questão dos 5,20, dependendo do desenrolar dessa operação. YouTube 4, ó, passando os dados, né? Ficou passando os dados, 3,5% do tamanho do stop, alocando 8% do capital total em cima dessa operação da VVR3. Depois disso, YouTube 4. YouTube 4 faltou aqui a questão do ajuste, né? Vamos trocar aqui em relação ao que eu estava usando o dólar, né? Gráfico do dólar sem o ajuste, é quando joga no gráfico aqui da ação sem esse ajuste, aí gera esse bugzinho não profit. Então temos aqui a YouTube 4 no pregão de hoje, que acionou a nossa saída na perda da mínima desse candle. Essa operação com stop parcial proporcionou aqui uma perda de 0,86% e uma redução de 0,21% do capital total, essa operação da YouTube 4. Depois disso, VEG 3, queda mais forte em relação à nossa entrada, queda de 1,38%, nosso stop está aqui abaixo dos 18,46 em R$ 18,45. Então vamos aguardar ver se no próximo pregão gera aqui algo para cima a partir do próximo pregão. Se perder essa mínima, aciona o nosso stop na VEG 3. Seguindo, Ciel 3, ação que também seguimos comprado, fechou o pregão de hoje com queda de 2,35%. Nosso stop está aqui abaixo dos 10,33, em 10,32, pode ser reposicionado em R$ 10,34 na perda da mínima do pregão de hoje também. Partir aí do próximo pregão. Depois de Cielo, vamos falar aqui de LRN3, ação que vem com a tendência de alta, a última informação no gráfico é essa aqui, e vai fazendo um movimento para baixo, voltou para baixo do topo anterior. Então, dependendo de uma sinalização dela de fundo aqui, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, de uma abertura positiva aqui para cima, é um papel que me chama a atenção para abrir uma operação de compra a favor de continuidade da tendência de alta no gráfico diário, continuidade do movimento de subida no gráfico semanal, enfim, dependendo do que acontecer no próximo pregão, um papel que entra no meu radar. Natura também, a Natura montou um topo aqui, só que depois de ter superado esse pequeno topo, tinha feito ali um pivôzinho de baixo, ganhou bastante força, em apenas 2, 3 pregões já superou tudo isso aqui para cima. Fez um candle hoje mais forte para baixo, queda de 1,62%, mais forte no sentido de na formação do topo, fechamento mais próximo da mínima, mas assim como na LRN3, alguma abertura um pouco mais relevante aqui para cima, pode trazer a possibilidade de abrir uma compra na Nato 3 pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.